E aí, Sheila, beleza? Vamos esperar um pouquinho, como sempre, ver se mais alguém aparece, tá? Pode beber uma água já, não vai dar tempo. Esperar dar umas 7h05, né? Pelo menos. Avisei lá no grupo lá que tá, a aula já começou. Vamos ver se mais alguém aparece. Se não, 7h05, tá. Vamos dar um andamento aqui já. Vou dar tempo de eu ir ajeitando algumas coisas aqui. Espera um pouquinho que a gente já começa já.
Gente, bora lá então, 7.7. Qualquer coisa depois o pessoal vai entrando aí. A gente já conversou até sobre isso daqui, gestão de qualidade, só que eu trouxe aqui para vocês mais voltado para a área de serviços. Como vocês fazem serviços jurídicos, acredito que vai ajudar mais vocês nessa área de serviços jurídicos, tá? Ok? Então, vamos lá. Lembrando que é como sempre, eu vou dar aula e depois tem aquele trabalhinho longo de fazer, né? Gostoso de fazer na quarta-feira chuvosa. Pelo menos aqui agora está chovendo. Vamos lá, programa de qualidade. Gente, vocês conhecem, já ouviu falar no tal das ISO, tá? Então, a questão do programa de qualidade, as empresas grandes, na maioria das vezes, é que tem ela. Qualquer empresa pode ter, é só pagar, é um selo, né? É um certificado, não é nada demais, não é uma coisa impossível de ter, porém é uma coisa cara, né? Só que quando a empresa compra isso daí e aplica ela na empresa, a ideia é você ter uma qualidade naquela área, ou naquilo que ela exerce de uma forma padronizada, tá? Então, você já deve ter estudado isso daí, alguma coisa sobre isso daí, já deve ter visto. Não lembro se foi comigo, tá? Não me perguntem, não tenho certeza. Então, mas vocês já ouviram falar na ISO, né? Então, seria, no inglês, né? Seria Organização Internacional de Normatização, ok? Então, qualidade é uma característica de excelência ligada. Ela tem que estar ativa durante todo o processo que a empresa estiver trabalhando. Então, ela pode ser tanto para a questão de atendimento, no produto, na empresa ou na marca. O que isso significa? Existe ISO para padrão de qualidade no atendimento, tá? Lembrando que padrão seria padronização. Num produto em si, seja ele na própria embalagem ou na própria produção em si, na própria empresa de forma geral, ou até mesmo na própria marca, o que a marca quer dizer para os seus clientes. Uma empresa cujo objetivo inclui o bom atendimento ao cliente, que nesse caso aqui eu puxei para os serviços jurídicos. Como os serviços jurídicos não vai trabalhar com o produto em si, a empresa também não seria tão focado, e nem a marca, então a gente vai verificar um pouco mais sobre bom atendimento, tá? Então, vai trabalhar com desenvolvimento de programas internos e externos. Quem trabalha em empresa grande, já fez algum estágio, já trabalhou, conhece alguém, esse pessoal sabe como funciona. Sempre há algum tipo de treinamento para deixar, para reforçar o que já foi dito, ou entra com algum treinamento novo, alguma revisão de alguma coisa para deixar todo mundo alinhado, tá? Isso ajuda quem trabalha com atendimento a ampliar a visão do que deve ser feito, o que precisa ser feito, concretiza princípios e valores da empresa e do setor de trabalho, tá? Algumas empresas, para cada setor, eles vão ter um código, um modelo de trabalho único, então, às vezes, na maioria das vezes, é para reforçar esse modelo de trabalho, e acentua a missão perante a sociedade. Vamos entender sociedade aqui como cliente ou consumidor, ou, na verdade, quem nós estamos atendendo, tá? Então, eu não sei qual matéria que vocês estão tendo em serviços jurídicos, mas tenta aplicar, teoricamente, pelo menos, em relação a isso daí, do que a gente está vendo sobre atendimento, ok? Próximo aqui. Importante compreender a especificidade sobre a qualidade. Adequação ao uso, tá? Como a gente está falando sobre serviço, mas pode ver que está escrito produto ou serviço. Eu coloquei em negrito aqui em serviço para a gente puxar para o nosso lado um pouquinho, tá? Então, adequação ao uso. Serviço que atende às necessidades de quem comprou ou solicitou aquela mão de obra. Se alguém for trabalhar com advogado, ou trabalhar numa área jurídica em si, no fórum, alguma outra área de alguma empresa do serviço jurídico, vocês vão ver isso daqui diariamente, como se diz, isso aqui será cobrado, tá? Então, a questão de quem contratou o serviço tem que ser entregue o que foi solicitado. Conformidade com as especificações, requisitos, tá? Serviços que estão em conformidade com a descrição, sejam documentos, manuais técnicos ou projetos. Então,
é padronizado. Dentro do caso aqui, no caso aqui, levando em consideração se tiver uma ISO ou não, há uma norma técnica, há manuais técnicos, há projetos, documentos que se inserem nesse sentido. Vocês, o serviço jurídico, vocês vão trabalhar muito com documento, eu acredito, tá? Então, leitura, arquivo, como é que fala? Arquivos em PDF, trabalhar com muito e-mail, atendimento ao cliente. Então, vocês têm que... Lógico, até a empresa mesmo vai passar isso para vocês, o local de trabalho vai passar essa padronização de trabalho. Então, padrão sempre vai ser cobrado. Livre escolha. Quais os motivos que levaram a optar por um e não por outro produto ou serviço? Por que o cliente escolheu a sua mão de obra ou a empresa que você trabalha e não contratou outra empresa? Então, aquele motivo que levou o cliente ou o consumidor a escolher a sua mão de obra, você tem que dar valor naquilo ali. Tem que dar aquele atendimento, aquela expectativa do que ele está querendo, tá? Próprio valor, a gente já conversou sobre isso, né? Então, serviço adquirido, sabe-se o custo-benefício e não reclama. Então, a questão de valor aqui não é também só o que ele está pagando, mas o que ele vai receber. Então, ele procura qualidade. Cliente, quando te procura, ele quer solução, não quer problema. A gente tem que levar isso em consideração. A qualidade de um produto ou serviço se mede pela satisfação do consumidor. Então, ele vai procurar eficiência e eficácia. A gente já trabalhou também sobre isso em outra matéria, tá? Na administração, se eu não estiver errado. Eficácia, então, é o resultado alcançado utilizando-se eficiência é o resultado alcançado e a eficácia é o planejado, né? O que foi feito dentro do tempo, da forma como o cliente estava esperando, tá? Então, eficiência está diretamente vinculada à forma como utilizamos os recursos e eficácia pela qualidade. Prazo, tá? Dúvida aqui? Tranquilo? Beleza? A gente já viu isso daqui também em administração. Gestão de qualidade é uma coisa tranquila de lidar. Quem tiver a oportunidade aí de trabalhar numa empresa grande, mesmo que você tenha uma empresa pequena, dá uma lida sobre gestão de qualidade. Existem livros e livros que é fácil de você adequar para o local onde você trabalha. Advogado ou área jurídica vai trabalhar com gestão de qualidade com uma ISO? Acredito que não, tá? Mas fazer uma leitura, aprender e aplicar isso ajuda bastante o seu local de trabalho. Mercado e cliente. A gente já verificou isso também, já até passei para vocês. É uma teoria de marketing, tá? O cliente ele sempre vai te procurar ou é porque ele tem uma necessidade ou um desejo, tá? Então, quando ele te procurar, você tem que entregar qualidade, ok? Então, para você ter esse bom atendimento aí, ou ser bem sucedido nesse caso que a gente está lidando, verificar o olhar do cliente sobre a sua empresa e o que ele espera disso, tá? Você precisa também compreender o que ele está querendo entregar da melhor maneira possível e as suas decisões têm que ser assertivas. Lembrando, quem está te contratando não está querendo problema, ele está querendo solução. Tranquilo? Então, mercado e cliente, vamos levar em consideração. No mercado, tem muita concorrência. Então, para você manter o seu cliente junto de você, qualidade. Não só no atendimento em si, de uma forma muito aberta, mas o próprio atendimento lidando o quê? O que o cliente quer. Tá? Vamos levar isso em consideração. Beleza? Clientes versus consumidores. Então, aqui só uma teoria, só para a gente ter um levantamento. Tem uma pesquisa que o próprio Sebrae faz, que você manter um cliente é mais caro do que você conquistar um novo cliente. Então, a gente tem que levar isso aí também em consideração. Clientes. Pessoas que utilizam constantemente os produtos ou serviços oferecidos por uma empresa. Dão preferência à compra ou utilizar o serviço da mesma organização. Conhece as condições de pagamento, preço e prazo dessa organização, tá? Identifica-se com a rotina da empresa. Nesse caso, a rotina aqui, se a pessoa compra pela internet,
A gente vai levar em consideração que ela sabe como funciona o frete, tá? Só um exemplo aqui para a gente ter uma ideia. Sabe quem vai atender? Nesse caso aqui, numa empresa pequena, eu acredito que vocês também participam nesse sentido. Sempre procura o mesmo vendedor, que ele já sabe como você é, do que você gosta, ele já resolve o seu muito, como se em questão de tempo, ele resolve rápido, tá? Constrói uma relação de confiança e se sente seguro ao fazer negócio naquele local. Por exemplo, o próprio vendedor que te atende. Consumidor, tá? Ele vai ter uma visão mais abrangente, mas ele não vai olhar a marca, ele vai olhar uma necessidade, um desejo, ele quer ser atendido, tá? Então, ele seria um cliente que usa o produto ou serviço sem mesmo ter comprado, às vezes comprou porque estava mais fácil, porque estava mais perto, tá? E os consumidores apresentam desejos e necessidades, como eu falei para vocês, de momento. Então, na hora que vocês têm o atendimento a um consumidor, aquele que está apenas consumindo, é o momento de você trabalhar isso. Fica um pouquinho que vago para a gente aqui em relação a serviços jurídicos, tá? Mas vamos trazer isso para dentro dos serviços jurídicos. Quem vai contratar mão de obra aí de um advogado? Quem trabalha numa empresa numa área jurídica, a gente tem que estar atento a isso daí na questão do atendimento e saber se ele é um cliente ou um consumidor. Se ele é um cliente, a gente tem que trabalhar dobrado, tá? Se ele é um consumidor, a gente vai tentar transformar ele num cliente. Leve isso daqui em consideração no local de trabalho de quem trabalha ou de quem exerce uma função voltada para a área jurídica. Ok? Tranquilo? Vocês podem ver que gestão de qualidade é igual para qualquer área de trabalho. A gente tem que trazer isso para o local que nós estamos estudando. Beleza? Então, como é que a gente vai medir a qualidade? Validade. Então, do produto a gente sabe que tem a validade. Do serviço, a gente tem que entregar uma conformidade do que está sendo oferecido. Disponibilidade, sempre está atento. Hoje, por exemplo, fui tentar arrumar minha moto. O cara falou para mim que só consegue arrumar ela na semana que vem. Olha, para você ver que hoje é quarta, tanto que o cara está cheio de serviço. Como eu confio no trabalho dele, eu espero essa disponibilidade dele da semana que vem. Então, veja como é que é a questão do cliente consumidor, ok? Precisão. Então, ele vai cumprir o prazo, ou no caso, vocês que vão atender o cliente, vai cumprir o prazo determinado. Tem que tomar muito cuidado com isso daí, que é uma coisa você falar que amanhã resolve, e na hora que você vai pôr a mão, pode levar mais 2, 3 dias. Você pode criar um problema aí com o cliente, tá? Tem que tomar cuidado. Rapidez. Cumprir prazos estabelecidos. Tomem cuidado com isso daí. A questão da moto. Eu entrego de manhã, eu preciso dela até 2 horas da tarde. O cara fala para mim que consegue me entregar. Então, 2 horas da tarde eu vou passar lá, não está pronto, ele vai se queimar de alguma forma. Então, vamos pensar nisso daí. Respeito à legislação, normas e códigos estabelecidos, se houver o caso, tá? Solução de problema. Repetindo, o cliente não quer problema, ele quer solução, tá? Então, você vai vender solução para ele. Confiança, também a gente já passou isso aqui no slide anterior. Quando você atende o seu cliente e você cumpre tudo que você prometeu, você vai conseguir a confiança dele. Nada demais do que eu estou falando, nada complexo também. Tranquilo? Bora passar? Sheila? Aí. Tipologia em relação a serviços, tá? Lembra que a gente vai entender que produto é algo que nós vamos fazer para vender. A prestação de serviço, ela muda bastante, tá? Isso daí como dizer, é uma negociação boca a boca, é uma conversa, é a sua mão de obra que está sendo vendida, tá? Então, foco em pessoas e equipamentos, se for o caso, tá? São mais flexíveis e sujeitos à variabilidade em relação aos serviços. Se for em relação a equipamento, o equipamento ele vai entregar algo padronizado, uma produção padronizada. Não sei se vocês conseguirem pegar a diferença, tá? Então, prestação de serviço que são pessoas, a gente tem que trabalhar com flexibilidade e variabilidade, tá? Então, pode ver que a gente pode negociar alguma coisa ali. Produto não negocia. A gente tem que entregar uma coisa
que funciona. Vamos entender dessa forma. Então, não tem como a gente variar ela, tá? Grau de contato com o cliente. Então, o grau de contato estão sujeitos a maior variabilidade. Então, isso daí, dependendo do local que você trabalhar, levando em consideração a área jurídica, pode ser que você tenha que ter contato com o seu cliente várias e várias vezes até resolver o problema dele. Então, a gente tem que ter esse contato diário com o cliente, tá? Diferente de um produto. Você vendeu o produto, ele te pagou, ele leva embora e vai usar o produto, tá? Grau de personalização do serviço. Depende da possibilidade de adequar ou não serviços às necessidades do cliente, tá? Então, veja que no caso serviço, a gente está prestando algo, a gente vai ter uma variação ali, uma variabilidade do que a gente está conversando e do que vai ser finalizado, ok? Vamos entender para o lado de serviço voltado para serviços jurídicos. Grau de autonomia dos colaboradores, entender as necessidades específicas e resolver problemas dos clientes. Já conversamos sobre isso. ênfase na linha de frente ou na retaguarda. Quem atende o cliente tem que ser aquela pessoa que sabe lidar com o cliente. Quem trabalha em escritório, no caso, vai receber o documento, ele vai ter a questão da... ele tem que ser técnico para resolver aquilo ali. Então, área jurídica, por exemplo, advogados, por exemplo, ele tem que ter os dois. Ele tem que saber entender qual é o problema do cliente para ter uma solução, e ele tem que entender da área jurídica para poder ofertar essa solução, caso haja, né? Então, tem que entender dos dois lados. Muito fácil de ser aplicado para vocês também, que é da área jurídica. Ok? Sheila? Sara? Oi. Oi. Agora é que é o interessante para vocês da área jurídica, tá? Eu vou passar aqui para vocês um modelo prático, tá? Um estudo, no caso, da questões de atendimento ao cliente. Ele é conhecido como modelo de 5 gaps, tá? Eu coloquei a tradução ali, falhas, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Mas seria o modelo de 5 gaps. Aí coloquei ali na frente para vocês entenderem, tá? A questão é prestação de serviço, tá? Que vocês vão oferecer e qual é a qualidade esperada voltada para a área jurídica, tá? Então, a gente tem que fazer essa ligação para a gente poder entender. Então, o gap número 1, tá? Consiste numa discrepância entre a expectativa do consumidor e a percepção gerencial dessas expectativas, tá? Então, vamos tentar entender como é que podemos atender da melhor maneira possível esse cliente. Ok? Ele surge graças à má interpretação das informações sobre as expectativas, falta de dados precisos sobre o mercado de demanda e a presença de muitos níveis organizacionais. Então, vamos poder entender que, de alguma forma, que é muita gente palpitando, tá? Ou é muita gerência, ou é muito ruído na comunicação. Suas causas residem na insuficiência de pesquisa de mercado, uso inadequado dos dados coletados e na baixa interação entre gerência e os clientes. Vamos entender gerência aqui, quem toma providência das coisas. Esse seria o primeiro problema ou a primeira falha em relação à prestação de serviço e uma qualidade esperada. Ok? Então, discrepância entre as expectativas do consumidor. Gap número 2, tá? Relação à qualidade também. Revela uma divergência entre as percepções gerenciais, tá? Sua presença surge devido às falhas no planejamento dos procedimentos. Isso daqui é bem interessante, se você for trabalhar na área jurídica de uma empresa grande, não vai ter 2, 3 pessoas, vai ter muita gente. Em qualquer local de trabalho que você tiver, se o planejamento, o processo de trabalho não for bem executado, pode gerar uma falha, ok? O sistema de prestação de serviço não consegue atender a todas as necessidades e expectativas dos clientes, seja lá quem for esses clientes, tá? Pode ser o cliente de ponta ou pode ser um cliente de setor. Vamos entender, ou tentar entender o que acontece. Então, em virtude de escassez de recursos, condições de mercado ou deficiência gerencial, tá?
Entre as causas de ocorrência estão falta de comprometimento, tá? Referente à qualidade, né, gestão da qualidade, uso de sistema de padronizações inadequados. Quem já trabalhou com algum software interno de uma empresa que é muito falho, sabe do que eu estou falando. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com coisa ruim, que em vez de dar resultado, dava mais problema, né? E não estabelecimento de metas para o processo do fornecimento de serviço, tá? Então, segunda, o gap número 2, divergência entre as percepções gerais, de novo, sobre expectativas dos clientes e especificações e padrões estabelecidos. Tranquilo? Sheila? Eu estou falando muito aqui para ver se eu consigo dar uma corridinha, porque o trabalho está daquele jeito. Daqui a pouquinho também eu mando a apostila para vocês. GAP 3, tá? Então, real desempenho do fornecimento e especificações previamente estabelecidas, características, tá? Ali, no caso, características, né? Só que eu citei errado. Daqui a pouco eu conserto e mando para vocês. Especificações da qualidade do serviço não são atendidas pelo processo de produção e entrega, tá? Surge quando especificações são muito rígidas no local de trabalho, tá? Faz desse jeito e pronto, acabou. Então, você não tem ou até um momento, assim, um livre-arbítrio, né, um espaço para poder trabalhar, tem sempre que fazer daquela forma, tá? Mau gerenciamento das operações de serviço, falta de endomarketing, tá? E influência negativa de tecnologia e do sistema de desempenho de conformidade. Isso daqui ocorre bastante, ou já ouvi acontecer, quando você vai gerar um documento, uma impressão simples, e a configuração do sistema, por exemplo, não está dando certo, não consegue te entregar um relatório bem impresso. Estou dando exemplo aqui bem simples, mas que acontece. Agora, imagina você ter que responder a vários clientes e tudo que vai chegar na mão desses clientes está fora de um padrão, tá? Então, seria uma outra situação. Então, seria o fornecimento de padrões, ou no caso aqui do processo de produção e entrega. Tranquilo? Bora? GAP 4. Decorre da discordância entre o conceito do serviço e o sistema de comunicação, tá? Há uma divergência sobre o que a organização de serviço divulga para o mercado e, no caso, o que ela entrega, né? O que ela faz. Tal falha ocorre. Falta de integração das operações, então vários setores pode dar um problema. Coordenação ineficiente entre marketing e operações. Então, eu ofereço um serviço, no marketing está bonito, né? Mas na hora de entregar a mão de obra, não está sendo feito de acordo com o que foi ofertado ao cliente, tá? Propensão da empresa ao exagero. Oferece muito, entrega pouco, tá? Isso daqui ocorre bastante quando você vai atender um cliente importante, você vai oferecer muito, você oferece muita solução. Quando você vai trabalhar com uma pessoa também que é técnica no que você está lidando, a pessoa começa a te fazer perguntas e você não consegue sair ou não consegue oferecer uma coisa melhor, que a empresa não tem. Na apresentação de um trabalho, de um contrato, você oferece 1000 coisas. Quando você começa a ser questionado, quem está tentando te contratar está vendo que não é isso tudo. Tá? Estou dando um exemplo aqui para vocês. Beleza? Bora para o último. Então, a relação agora do quinto gap é referente aos 4 anteriores, tá? Ele deve ser interpretado como uma diferença entre a qualidade esperada e a experimentada pelo consumidor. Afeta negativamente a empresa, comunicação boca a boca e leva o negócio à perda. O que é o gap 5? A empresa não consegue gerenciar ou ela não consegue trabalhar no que ela própria está ofertando, tá? A gente tem muito disso aqui em Araxá. Empresas que prestam serviço, seja uma loja tão simples, mas no que ela está disposta a oferecer, ela não consegue entregar de uma forma bem estruturada, vamos dizer assim, tá? Então, vocês podem ver que, no caso, o gap 5 aqui, o gap, né, 5 aqui, é o que a empresa está oferecendo, não está atendendo o que o consumidor está querendo. Dúvida? Falei demais? Sheila? Teve alguma dúvida aqui?
Apesar que eu falei um pouco. Sara? Ok? Então, aqui, a gente vai Oi. ter... Baixa mais. Então, aqui eu Toda estou hora a mostrando Salva aqui. me chama. Diga. Não, nada não. Minha mãe tá do meu lado, eu tô comentando o negócio aqui. Desculpa. Beleza. Então, no caso aqui, eu trouxe para vocês aqui um modelo referente ao que a gente acabou de falar. Dá uma olhadinha, vocês vão ver a estrutura em si de uma empresa qualquer. Veja onde estão os gaps que a gente comentou, tá? Então, lá em cima, lá, comunicação boca a boca, necessidades pessoais, experiências passadas, tá? Serviço esperado, tá? Gap número 5 ali, ó, serviço percebido. Vai acompanhando as setas, vocês vão identificando os gaps que a gente acabou de ver. Hoje a gente, estou mostrando aqui para vocês, a gente já passou, sei que vocês já esqueceram os 5, mas tenta entender para vocês verem aonde que a empresa vai errando e aonde que ela tem que acertar para que não existam essas falhas, ok? Veja onde está o gap 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Ele começa praticamente aqui de baixo e vai subindo, que é lá em cima, é a expectativa do cliente. Beleza? Deu para entender aqui que eu estou mostrando para vocês? Ok? Veja que do meio para baixo aqui é em relação à empresa. Depois da parte de cima é a relação do cliente. Tá? Veja que na parte de cima é só o gap 5. É o que a empresa oferece, mas o cliente não está conseguindo ver ou não está gostando de um serviço esperado. Tranquilo? Deu para entender, Sheila? Cauã? Beleza, então. Quando a gente vê desenhado, fica mais fácil. Ana, tranquilo? Ana, você que tem um pequeno negócio, é interessante depois você dar uma lida sobre isso daqui na internet, tá? É questão de atendimento, alguma coisa nesse sentido. Beleza? Vou dar uma olhada sim, Saulo. É muito interessante ali para você que trabalha com atendimento e venda de produto. Dá uma olhadinha depois. Vou olhar sim. Trabalho 9. Bora lá. Os 4 primeiros aqui, teoria, só para a gente reforçar a matéria de hoje. Daqui a pouquinho eu vou só consertar alguns erros que eu vi de digitação minha. Já mando a apostila no grupo de vocês. O número 5 aqui, ó, monte um modelo utilizando os 5 gaps e os identifique. Se vocês procurarem no Google e imagem, vai ter um monte. Tenta fazer um desenho, tá? No caso, seria isso daqui, de um que vocês entenderam, tá? Se possível, tenta dar uma... Não precisa estender, porque eu sei que vocês não vão estender. Para cada gap, tenta ver se vocês conseguem identificar no desenho que vocês acharam aonde é que está problema e solução. Dúvida? Tranquilo? Estou aqui com vocês até 8h40. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar. Eu vou só reparar o slide e já estou mandando para vocês no grupo, ok? Então, os 4 primeiros, teoria tranquila. Lembrando que quem quiser me entregar até hoje, ok, tá? Depois até o dia, no mês que vem, até o dia 20, tá? Porque dia 27 é a prova. Não deixem atrasar, não.
Sara, agora de escola da sua mãe, pega um caderninho e vai fazer, tá? Glenda tá aqui? Glenda tá. Vou responder aqui, Glenda, para você no WhatsApp. Glenda, a número 5 aqui, ó, tá? É referente às outras 4. Então, quando a empresa presta serviço no geral em si, ela pode ocorrer alguma falha no processo de produção dela, na prestação de serviço. O gap número 5 aqui, que é o mais importante, é que o consumidor não está conseguindo, por percepção, ele não está conseguindo ver a empresa resolver o problema dele, tá? Então, uma coisa é qualidade esperada, a outra é qualidade recebida, tá? Como é que eu vou te explicar assim numa prática? Uma coisa é eu falar para você que eu vou fazer e não faço. Então, eu te ofereço uma prestação advocatícia e você está vendo que eu estou te enrolando. Você começa a perceber isso. Eu não estou te entregando uma solução. Eu não trago problema. Mas o que você está esperando que é uma solução, a solução não chega. Então, o número 5 seria isso. Então, é qualidade esperada com a qualidade recebida. Ou, no caso aqui, a qualidade experimentada. Tranquilo? É isso, é essa número 5 aqui que você estava em dúvida? Beleza, então. Eu vi sua resposta aqui no WhatsApp. Qualquer coisa você chama aí. Tinha achado outro aqui, cadê? Erro de digitação. Já estou mandando para vocês aí no grupo já, tá? Lembrando que esses modelos de levantamento de melhoria ou própria gestão da qualidade, existem vários e vários modelos referente a isso daí. O mais conhecido que a gente sabe é 5S, Kanban, Six Sigma, tem um monte, tá? Cada uma voltada para uma forma de trabalho no setor. Aí esse GAP5 aqui, ele é mais voltado para a questão de prestação de serviço. Então, eu achei mais que combina melhor com o serviço jurídico, tá? Mas depois, qualquer coisa, a gente pode ver outros modelos, fazer uma revisão, só para vocês terem uma ideia. Mais conhecido aí, que a gente, no dia a dia, é o 5S.
Ó, já enviei lá, né? Vocês já viram aí, mas qualquer coisa, é só chamar agora.
Amanda, você me entregou aqui, tá certinho, tá? Isso mesmo. Beleza. Não, tranquilo, Amanda. Certinho, tá? Então, a Amanda já entregou o dela, tá? Saiu da sala, beleza. Ela já foi entregue já.
Giovana, certinho também, tá? O trabalho dela, ela acabou de entregar via WhatsApp, certinho. Ela não está aqui na sala, mas ela acabou de entregar. Beleza.
Beleza. Sheila, Carolina, já é 8h40. Eu vou só parar a gravação da aula, tá? Então, lembrando ao pessoal aí que ainda tem que entregar o trabalho até dia 20 no máximo, tá? Juntando todos os trabalhos. Vou finalizar a aula aqui, a gravação. Se vocês precisarem de alguma coisa, pode me chamar no WhatsApp, ok? Certinho?